Chegamos então ao final da nossa série em Isaías, capítulo de número 52, do verso de número 13 até Isaías 53, versículo de número 12. Esse é um dos cânticos que Isaías escreve sobre o servo sofredor. E agora aqui esse servo sofredor, ele recebe alguns atributos que nos ajudam a identificá-lo. E à luz do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nós já vimos que o servo sofredor, ele aponta para o Messias que viria logo, ele aponta para Cristo Jesus. E nós podemos percebê-lo aqui, enquanto nós estudamos essa passagem. Passagem essa que nós já dissemos, ela é dividida em 5 partes. Por isso, essa foi uma série de 5 sermões. A maneira como o profeta resolveu estruturá-la foi colocando em uma forma de quiasmo, que é uma estrutura que visa organizar as ideias, colocando partes que são relacionadas e colocando no centro aquilo que dará significado a toda a história, nesse caso uma poesia. E nós vimos então na primeira mensagem que o profeta, ele abre esse cântico dizendo que de fato o Senhor declara que o seu servo cumprirá a sua vontade, por isso ele será muito exaltado. O cântico então começa falando da exaltação do servo, de como Deus faria isso em um determinado momento. No entanto, antes que essa exaltação acontecesse, ele sofreria horrivelmente. E vimos como isso aconteceu no capítulo de número 53, versículos 1, 2 e 3. Ali percebemos o tamanho e o grau do sofrimento do servo do Senhor. Ele veio ao mundo para ser o braço do Senhor, para poder salvar o seu povo. Todavia, muitos não acreditaram que ele de fato seria o braço do Senhor. Por isso, ele foi marginalizado. Por essa razão, ele foi rejeitado. Isso porque a sua aparência não era de um grande rei. Ele nasceu em uma comunidade atrasada chamada Nazaré. O seu pai era um diarista. E por essa razão as pessoas zombaram dele. Todavia nós chegamos ao centro da poesia. Agora o sofrimento ganha um significado. Por essa razão essa parte é uma espécie de confissão de fé. Daqueles que tiveram seus olhos abertos para compreender tudo aquilo que aconteceu com o servo sofredor. Daqueles que estavam ao pé da cruz e agora entenderam o significado daquela morte. E agora o profeta Isaías, então, ele diz que de fato eles compreenderam a razão do seu sofrimento. É verdade que ele tinha sido castigado por Deus. É verdade que esse castigo era consequência do pecado. É verdade que por causa do pecado ele foi moído, ele foi transpassado. É verdade que Deus estava irado. No entanto, não era com ele, era conosco. Ele foi moído por causa do nosso pecado. Ele foi transpassado, ele foi afligido por causa das nossas transgressões. E agora é como se as pessoas dissessem como nós fomos tolos em não enxergar isso antes. Não foi por ele, foi por nós. Agradou Deus moê-lo, fazê-lo sofrer? Ele não merecia esse sofrimento, e o texto nos deixa isso de maneira muito clara. No entanto, mesmo não merecendo, ele voluntariamente se dispôs a suportar esse sofrimento. Ele foi oprimido, ele foi afligido, mas ele não abriu a boca. Seu julgamento foi injusto, mas ele nada disse.
A sua morte foi dolorosa, mas ele continuou calado. Ele morreu com os transgressores, mas ele não reclamou. Foi dado a ele um túmulo com os ímpios, mas ele permaneceu em silêncio. Chegamos então agora à última parte, onde novamente o triunfo do servo é apresentado. E essa última parte do cântico, ela conecta todo o cântico, mas principalmente ela está conectada com a primeira estrofe e com a terceira estrofe. Alguns dos elementos já apresentados na primeira estrofe são novamente resgatados, e o significado do sofrimento novamente é lembrado. Por isso eu queria então que você abrisse agora a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 53, para que a gente possa ler então os versículos 10, 11 e 12. Isaías 53, 10, 11 e 12. Se você olhar para a projeção, você vai ver que, segundo a língua original, e a Ara apresenta isso, essa é a razão que eu vou ler, por exemplo, na Ara. Em todos os versos aparece a expressão sua alma. Esse é o ponto conector de toda a passagem. Essa é uma maneira de dizer como ele se entregou totalmente. E o profeta diz: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, de sua vida, de todo o seu ser, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, por essa razão, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma, a sua vida, todo o seu ser na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa passagem ela é dividida em várias partes. A razão pela qual eu resolvi usar slides nessa última mensagem é para que você entenda o fluxo da ideia apresentada aqui pelo profeta. Por isso eu queria que você mantesse a sua Bíblia aberta e, se possível, você acompanhasse todo o raciocínio do autor, para uma vez entendido o seu pensamento, nós possamos compreender como nós podemos aplicar essas verdades na nossa vida. A primeira coisa que ele faz é recapitular exatamente qual é o papel do Senhor no sofrimento do servo. O versículo de número 10 resgata uma ideia já apresentada. A vontade do Senhor é apresentada como sendo uma espécie de moldura que cobre todo esse verso. No original, vontade do Senhor começa o verso 10 e termina o verso 10. Para mostrar que tudo que foi dito nesse verso, e na verdade desse cântico, é a vontade do Senhor. O sofrimento do servo, então, ele não foi um acidente, diz o profeta. Ao contrário, ele faz parte de um plano deliberado de Deus. Para deixar isso bem claro, ele coloca o Senhor como sendo o sujeito da oração. É Deus então que desejou que o seu servo pudesse vir ao mundo e morrer como morreu. Foi a vontade de Deus que o conduziu a isso. Por essa razão é verdade que os judeus, os romanos, mataram a Jesus. É verdade que eles espancaram a Jesus. É verdade que eles o colocou em um julgamento injusto. É verdade que eles colocaram Jesus diante de uma morte muito dolorosa. Entretanto, Isaías está dizendo, nos lembrando, que tudo isso fazia parte do propósito de Deus. O texto que nós lemos na nossa liturgia, que é o sermão de Pedro, aplicando a obra de Cristo no Antigo Testamento, lança luz nisso.
O texto nos diz: este homem que lhes foi entregue por propósito determinado e pelo pré-conhecimento de Deus. Vocês mataram esse homem, mas Deus sabia de todas essas coisas. Foi o desejo de Deus que as coisas acontecessem como aconteceram. E aqui nós já aprendemos logo de início que Páscoa então significa que Deus foi ao extremo para poder salvar você. Páscoa significa que Deus foi ao extremo para poder resgatar você e novamente te dar o status de filho dele mesmo. Páscoa significa que Deus foi ao mais extremo para poder ter comunhão com você. Foi o desejo do Senhor. E o profeta vai mais longe. Ele diz que Deus, na verdade, se agradou de tudo isso. O Senhor se agradou do seu servo. Talvez a tradução aqui mais clara e mais forte seja que ele se deliciou com tudo isso. Mas não seja precipitado. Não olhe para Deus como sendo um carrasco. Não conclua que Ele é um tirano, um insensível, alguém que é caprichoso e que cruelmente resolveu punir o seu filho. Não. O agrado do Senhor se dá exatamente porque Ele sabe os resultados dessa obra do seu filho. Ele não está lá do céu sorrindo e alegre porque o seu filho morreu uma morte tão dolorosa, mas ele se alegra porque ele sabe que a sua obra trará consequências grandiosas para o seu plano salvífico, e essa é a razão então pela qual ele se alegra. E o profeta então resgata algo que ele já tinha dito lá no versículo de número 6. Que foi do agrado do Senhor, então, fazer do seu filho uma oferta pelo pecado. E agora ele usa aqui uma palavra que lança à luz, ou que tem como pano de fundo, uma das principais ofertas das 5 encontradas nos livros de Levítico. A oferta pela restituição. Essa era a oferta que era prestada por um nazireu depois de ser contaminado e que precisava novamente do status de santo, separado, e para que pudesse ter novamente a sua comunhão restaurada por Deus. Essa era a oferta apresentada também por alguém que tinha profanado alguma coisa sagrada e que precisava reparar então esse pecado. Essa também era a oferta apresentada por um doente que agora já tinha vivido um bom tempo fora do arraial e que agora precisava voltar ao convívio da comunidade, e ele então apresentava essa oferta para que ele pudesse novamente fazer parte da comunidade. E diz-nos Isaías então que Deus agora apresenta Cristo Jesus como sendo a oferta de reparação. A oferta de reparação para que nós pudéssemos ter todas essas coisas. Status novamente de santos, de separados por Deus, daqueles que fazem parte do povo de Deus, para que nós pudéssemos novamente ser inseridos à família de Deus, pudéssemos então sermos chamados de povo de Deus. Sutilmente Isaías diz que Cristo é tanto o ofertante como a oferta. Logo, Ele é o verdadeiro israelita. Tendo dito isso, então, acompanhe um raciocínio. Ele apresenta, então, os resultados divinos que evidenciam o sucesso do servo sofredor. Isso é apresentado a partir do versículo de número 10. E o versículo de número 10 se ocupará com isso. E o primeiro resultado é exatamente esse. Ele verá, diz-nos o texto, verá a sua posteridade nas suas mãos. A sua semente que havia se desviado como sendo uma ovelha burra, agora volta como sendo filho, com um relacionamento restaurado por causa da oferta da culpa que foi dada. Ele veio para os seus, e é verdade que os seus não o receberam, mas diz João que todos aqueles que receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, aqueles que creem no nome de Jesus. E agora, a evidência que de fato a sua obra foi eficaz, é que o próprio Senhor agora o faz ver a sua semente sendo unida a Ele mesmo. E essa semente cresce
E essa semente se espalha por todo o mundo. Ele vê a sua igreja crescendo. Ele vê muitos fazendo parte da sua própria família. E a boa nova é que nós já podemos então desfrutar de todos os efeitos da obra desse Cristo. Nós já podemos desfrutar no já de muitos dos aspectos do ainda não. Porque na cruz, por meio da sua morte, Cristo então nos comprou. E ali na cruz então nós também fomos crucificados. E quando Ele ressurgiu, nós agora também ressurgimos em um novo homem. E a aplicação é que, de fato, agora nós podemos ser melhores do que realmente nós éramos. Tudo isso por causa de Cristo. Tudo isso porque agora nós estamos em uma nova situação. Ele vê agora as pessoas sendo transformadas através da ação do seu Espírito Santo. E Ele vê tudo isso. E isso então é um dos resultados que de fato evidencia que Ele foi bem sucedido na sua própria obra. Mas o texto continua dizendo também que prolongará os seus dias. A ênfase aqui não está na passagem de uma fase da vida para outra. Não é que agora Cristo morreu, mas Ele ressuscitou e agora, como sendo as primícias dos que dormem, Ele também agora viverá para todos sempre. Não. A ênfase está aqui entre a sua humilhação, como sendo servo sofredor, e agora por meio da sua ressurreição, da sua ascensão, e agora a sua exaltação. Ele agora está em uma outra condição. Quis o Senhor colocá-lo em um status de majestade. Ele está à direita do Pai, e agora, eternamente, Ele está nessa posição. E o texto continua apresentando mais um resultado. A vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Era da vontade do Senhor que o seu servo cumprisse o seu plano, fosse de fato entregue como sendo uma oferta. E ele foi. E agora o que acontece? O seu servo pode perceber e ver a eficácia da sua obra sendo aplicada agora na vida dos seus súditos. Ele então percebe que o seu povo de fato agora está sendo novamente trazido de volta para a sua terra. Ele percebe agora o seu povo, que agora é uma multidão numerosa, sendo de fato luz para as nações como deveria ser. De tal maneira que agora ele percebe e vê a terra se enchendo do conhecimento de Deus, como de fato as águas cobrem o mar. Ele vê todas essas coisas. E ele vê mais, ele vê novos céus e nova terra, ele vê um reino de justiça, alegria e paz sendo estabelecido nesse mundo e que vai agora romper a nova era. De maneira que ele percebe um reino que será instaurado e esse reino será eterno. Ele vê então a vontade do Senhor prosperando em toda a terra e é como se Deus estivesse dizendo: veja, essa é uma evidência de que de fato a sua obra foi eficaz, de que de fato ele não morreu em vão. Observe, pessoas sendo transformadas, observe meu povo agindo de fato agora como sendo o meu povo. Mas não olhe só para o aqui e agora, veja também para o lá e o então, e observe como um dia ele consumará todas as coisas. E aí plenamente todas essas coisas serão então de fato uma realidade. Mas não apenas isso, o texto ainda continua dizendo que ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Sofrimento agora aqui é apresentado como sendo um grande labor. De fato ele sofreu, mas agora ele olha para a sua obra, ele vê o que ele fez, ele vê agora o deleite do Senhor com a sua pessoa, ele vê a alegria do Senhor, aquilo que de fato Deus já tinha dito para os seus discípulos: vejam, esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. Ele vê isso agora de uma maneira muito forte, muito presente, e ele vê essa família sendo gerada,
Ele vê então a autoridade sendo dada a ele, nos céus e na terra. E ele olha para tudo isso e ele fica satisfeito. Ele fica satisfeito. Mas não apenas isso. A última evidência é que de fato ele foi bem sucedido, sendo a oferta, sendo aquele que foi o sacrifício expiatório, é que ele justificará muitos e levará a iniquidade deles. Mais uma vez é resgatado a ideia de sacrifício vicário, substituto. De fato, ele veio para levar a iniquidade do seu povo, e ele levou. E agora, como consequência do seu ato de ser oferta expiatória, ele traz de fato justiça a muitos, isto é, a todos aqueles que essa verdade agora será aplicada. O texto começa lá na primeira estrofe do cântico, dizendo que ele viria e ele agiria com sabedoria. Agir com sabedoria, eu disse a vocês na primeira mensagem, é o fato de que ele sabia exatamente o que fazer e como fazer. E ele veio, ele sabia exatamente o tipo de obediência que ele precisava ter, o tipo de sacrifício que ele precisava prestar, o tipo de vida que ele precisava levar. E agora ele fez todas essas coisas, ele cumpriu cabalmente cada uma das exigências, todos os pré-requisitos, ele então, um por um, ele cumpriu. E agora, como consequência disso, agora muitos são declarados justos diante do tribunal de Deus. E é como se Deus estivesse dizendo: vejam os resultados. Esses são os resultados divinos que evidenciam de fato o seu sucesso. Veja como ele está vendo a prosperidade, como isso está acontecendo. Veja como seus dias foram prolongados. Vejam a exaltação, vejam o seu posto agora. Vejam que ele não é mais servo, ele é Senhor. Vejam como a vontade do Senhor agora ela foi profunda. Veja como ele está satisfeito com o fruto do seu trabalho. Veja como ele está justificando agora a muitos por causa da sua obra. E aí então é nos apresentado as recompensas pelo seu trabalho. E são duas. A primeira: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. Você está observando a linha de pensamento do autor? A primeira coisa que ele diz é que, de fato, foi da vontade do Senhor que ele pudesse sofrer. Isso não foi acidental. Deus quis fazê-lo uma oferta pela culpa e Deus o fez. Agora, porque ele de fato, como uma ovelha muda, ele não reclama, ele se submete à vontade do Senhor e voluntariamente assume a forma humana e voluntariamente resolve se entregar na cruz. E porque a sua obra satisfez a justiça e a santidade de Deus, as evidências são apresentadas que de fato ele foi bem sucedido na sua tarefa. E agora é nos dito que, como consequência disso, o Senhor resolve então recompensá-lo pelo seu trabalho. E a primeira recompensa é dando então a ele uma porção entre os grandes. A ideia aqui é que a sua recompensa será de fato numerosa. Ele não será rei de Israel, não. Ele será o rei da terra. Ou melhor, à luz do Novo Testamento, ele será, na verdade, rei do universo. Essa é a razão pela qual Abraham Kuyper dizia que não há um lugar onde Cristo não possa colocar o seu dedo e dizer: isso é meu. Quis então Deus dar a ele o governo sobre todas as coisas. E agora ele reina não mais como sendo o rei de Israel, como ironicamente ele foi zombado na cruz. Os salmos de realeza já diziam que de fato um louvor seria cantado não pelo arraial de Israel, mas um louvor seria cantado por todos os povos.
Apocalipse termina dizendo que ele ouviria um louvor de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações. Por essa razão quis o Senhor dar uma porção entre os grandes. Quis o Senhor que de fato ele recebesse essa recompensa. O Salmo de número 2 diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E agora está ele aqui. E o que ele tem? Ele tem essas coisas. Ele tem todas essas coisas. É por isso que lá no capítulo de número 5 de Apocalipse, é nos dito que o Cordeiro, agora tendo o aspecto de leão, como sendo um grande rei, ele recebe da mão daquele que está sentado no trono um livro. É nos dito o texto que ele é o único digno de abrir o livro e desatar os selos. Na literatura apocalíptica, livro fechado significa pergunta sem resposta, história sem final. No entanto, tem alguém aqui que agora recebe em suas mãos o governo do universo. E ele é colocado como sendo aquele que reina sobre tudo e sobre todos. Por isso, eu lhe darei, diz o Senhor, uma porção entre os grandes. Mas não apenas isso, ele também dividirá os despojos com os fortes. Aqui então é usado mais uma vez uma metáfora, e Isaías está fazendo isso em vários momentos do seu cântico. A comparação agora ela é militar. E sugere que assim como um comandante, o grande líder de uma guerra, depois de uma batalha, divide os despojos, isto é, os bens conquistados, com os seus soldados, é nos dito também que o servo compartilhará com os seus o fruto do seu labor. O fruto do seu labor. Essa é uma boa nova. Nós agora recebemos do próprio Cristo os benefícios da sua obra na cruz. Agora ele divide essas coisas conosco. Agora nós somos também co-herdeiros de todas essas recompensas. Por isso que tudo que Jesus conquistou na cruz, por graça, não por merecimento, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus agora a gente pode usufruir, porque são nossas heranças. E tudo isso nós temos simplesmente porque o braço forte do Senhor, aquele grande militar, que de fato não parecia ser rei, que de fato não tinha a majestade de um rei, que de fato quando estava ali perto da sua morte, não trazia temor a ninguém, mas que agora com a sua morte, que nos traz a vitória, apresenta todas essas coisas para nós. E o texto então nos diz de duas recompensas do seu trabalho. Mas para que você não pense e para que não reste nenhuma dúvida na sua mente e no seu coração de que ele seja indigno de receber essas coisas, Isaías então agora vai apresentar finalmente as razões da sua recompensa. E a primeira delas é porque ele derramou sua alma até a morte. Por que ele é digno de receber essas coisas? Porque hoje ele está sentado à destra do Pai. Porque hoje foi dado autoridade a ele sobre o céu, nos céus e na terra. Porque ele hoje é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque hoje os seus inimigos estão com a boca fechada, eles estão pasmados diante da sua majestade. Porque hoje as pessoas temem o seu julgamento. Porque de fato ele derramou a sua alma até a morte. Mais uma vez é apresentado o aspecto do seu sacrifício, mas não apenas isso. Ele também deixou-se ser contado entre os transgressores. Ele não apenas voluntariamente aceitou a ser ofertante e a oferta, mas ele também se colocou em uma situação terrível. Imagine aquele que é justo, porque já foi dito isso nesse cântico, o meu servo justo.
Ele decide então agora se colocar entre os transgressores. Entre os transgressores. Ele fez isso, por isso ele é digno. Mas Isaías diz ainda: ele levou o pecado de muitos e por isso ele é digno. Mais uma vez o pano de fundo é o ritual levítico do bode expiatório que agora leva o pecado do povo para longe de Deus, e ele fez isso. Mas não apenas isso, ele também pelos transgressores intercedeu. A palavra interceder aqui tem duas ideias. A primeira é levar ao ouvido de outro a necessidade. E de fato Cristo fez isso por nós. E um segundo uso, muito usado no Antigo Testamento, é introduzir uma pessoa na presença de outra. E o que Cristo fez? De fato, ele nos introduziu à presença do Senhor. E agora nós estamos diante do Senhor. E agora nós podemos desfrutar de todas essas coisas. O que Isaías está fazendo aqui é relembrando mais uma vez a sua obra. E dizendo, ele de fato é digno, e para que vocês não esqueçam, veja como ele cumpriu a sua missão. Tudo que ele precisava fazer, ele fez. Sabe qual foi a maneira de João descrever tudo isso que Isaías disse? Ele usou apenas uma palavra, telestai, que significa está concluído. Está concluído. O próprio Cristo disse que Deus tinha dado a ele uma obra, e ele diz, aquilo que o Senhor me deu para fazer, eu estou fazendo. E ele diz aos seus discípulos, vai chegar uma hora que a obra que o Pai me deu para fazer, de fato eu vou concluir, eu vou consumar a obra que o Pai me deu para fazer. E uma das últimas palavras de Jesus na cruz é exatamente essa, telestai, está consumado, está concluído. E quando João então resolveu escrever essa palavra, ele nos lembrou que de fato essa obra era uma obra que foi passada, mas que tinha efeitos para a nossa vida no presente e no futuro. Por isso ele colocou essa palavra, esse verbo, no tempo perfeito, que é uma ação no passado, que os seus efeitos ainda estão em andamento, e eles continuarão para todos sempre. Cristo morreu na cruz, os seus efeitos, eles são presentes, e eles continuarão para todos sempre. Para todos sempre. É por isso que você não pode olhar para essa última apresentação de Cristo aqui como sendo o nosso intercessor. E você não pode pensar que agora ele terminou a sua obra e ele sentou à direita do Pai e agora ele simplesmente, passivamente, vê o Senhor ajuntando os seus servos e ele passivamente, sem fazer nada mais, ele está lá à direita do Pai. Não! A sua intercessão, ela é constante. O seu aspecto profético, ele também ainda é constante. O seu aspecto sacerdotal de intercessão, ele também ainda é constante. Ele está constantemente assentado à direita do Pai e ainda intercede por nós, porque a sua obra foi passada, mas os seus efeitos eles ainda continuam. E por isso ele recebe finalmente esse lugar de destaque, porque hoje ele não intercede em outro lugar a não ser à destra do Pai. Quis Deus que ele então tivesse um lugar de majestade e de autoridade. Estar à destra, num contexto do Antigo Testamento, de modo especial no Antigo Oriente Médio, era uma demonstração de poder absoluto. Essa é a razão pela qual a gente pode ler isso nos Salmos e podemos ver também no Novo Testamento. A maneira como Deus falou que colocaria os seus inimigos como sendo o estrado dos seus pés. Essa é uma outra maneira de dizer que de um grande e vitorioso combatente de guerra, que no final da guerra agora pisa no pescoço dos seus inimigos, subjuga todos os seus inimigos,
E é isso que Cristo fez ao dizer lá na cruz: Pai, está consumado. Ele venceu o inimigo das nossas almas, ele venceu a morte, ele venceu o diabo. Essa é a razão pela qual ele pôde dizer aos seus discípulos: agora toda a autoridade me foi dada, e nessa autoridade vocês podem ir por todos os confins da terra. Façam discípulos. Isso acontece, nós podemos cumprir a nossa missão, porque de fato o inimigo está amarrado. O que isso significa? É que ele não tem mais o poder que ele tinha de sedução para com as nações. Assim como ele perdeu totalmente o poder de fogo para com os eleitos. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. E eu encerro então essa série dizendo uma coisa que não é novidade. Não sei se no meu primeiro ou no segundo ano, eu falava muito, terminava muito os meus sermões e terminava de forma muito constante as minhas orações dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Um irmão percebeu isso e falou assim, depois de um tempo, que eu não mais falava tanto sobre isso e não mais orava tanto sobre, terminava as minhas orações falando sobre isso. Falou: pastor, o senhor nunca mais falou sobre Maranata, ora vem Senhor Jesus. O senhor falava quase que todo domingo. E eu disse para ele: eu aprendi uma coisa com o pastor John Piper. O pastor John Piper, se você for ver o ministério dele, só tem só uma tese: Deus é mais glorificado em nós quando nós nos satisfazemos nele. Essa é a tese. Se você ler um livro sobre casamento, John Piper vai dizer: Deus é mais glorificado em nós quando nós nos satisfazemos nele. Se você ler um livro sobre salvação, ele vai dizer: Deus é mais glorificado em nós quando nós nos satisfazemos nele. E aí eu disse: olha, sabe uma das coisas que eu aprendi com o John Piper? É que às vezes a gente tem que dizer a mesma coisa várias vezes até isso inculcar na nossa mente. Quando eu dizia isso era porque na minha experiência pastoral com vocês, eu tinha percebido que muitos de vocês estavam mais preocupados com o aqui e agora do que com o lá e então. E eu queria muito que vocês entendessem que o que Deus tem para nós no lá e então é muito melhor do que o aqui e agora. E que é tolice a gente colocar o coração nessas coisas. E por isso que eu dizia tantas vezes. Mas se você também é atento nas minhas últimas orações, nos meus últimos sermões, você talvez já tenha percebido que eu tenho orado e tenho pedido e tenho dito a vocês que Deus nos deu a Cristo Jesus e juntamente com Ele tudo o que nós precisamos para a redenção da nossa vida e plenitude do nosso ser. E porque eu tenho dito isso várias e várias vezes, porque eu acho que nós ainda não entendemos o que significa a obra de Cristo, a sua pessoa para as nossas vidas. Eu acho que nós não entendemos o tesouro que nós temos em nossas mãos. E a prova disso é a experiência pastoral. Porque não poucas vezes eu tenho aconselhado pessoas, eu tenho buscado o aconselhamento, tenho conversado com irmãos, tenho sondado o meu próprio coração e tenho compreendido que nós não temos tido Cristo como sendo o nosso único tesouro. Que a gente não tem como sendo a coisa mais importante da nossa vida. É que a gente olha uma série como essa e a gente vê Cristo e a gente diz assim, de fato Ele é importante. Mas o problema é que Ele não tem sido a coisa mais importante da nossa vida. Aí um dia desse atrás alguém disse assim, pastor, eu estou entendendo agora isso que vocês estão dizendo aqui na igreja, de idolatria do coração e de que Cristo nos satisfaz. Mas isso parece abstrato. Porque como assim que Ele satisfaz? Como que Ele satisfaz necessidades nossas, assim, do dia a dia, da segunda-feira, da terça?
A gente sempre tem a ideia de que de fato ele é suficiente para salvar a nossa alma. Eu estou apresentando de forma, usando dicotomia mesmo, é só a alma, né? Nem o corpo. Ele de fato é poderoso para salvar a nossa alma do inferno. Mas quando o assunto são os nossos problemas familiares, as angústias e os dilemas do nosso coração, a gente precisa de um outro recurso, e não dele. É por isso que então eu tenho dito várias vezes que Deus nos deu a Jesus e com Ele tudo o que nós precisamos. Para que você entenda que você vive buscando status. E você faz tudo para ter isso. Só que você já tem. Agora você é declarado justo diante do tribunal de Deus. Agora você tem uma outra relação com o Senhor, consigo mesmo e com o seu próximo. Você não precisa disso, porque você já tem. Eu digo que, de fato, Deus nos deu a Jesus e com Ele tudo que nós precisamos, porque a gente vive buscando ter identidade. A gente quer ser alguém. A gente quer ter um reconhecimento. Mas você já tem a identidade. Você agora é filho de Deus. Porque quis o Espírito Santo abrir os seus olhos para entender a obra do servo sofredor. Você faz parte daqueles que agora leem em Isaías e quando chegam no versículo de número 6, de 4 a 6, vocês entendem que de fato essa é a confissão. Vocês compreenderam a obra deles e por isso, diz João, agora Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Às vezes eu olho para você, eu olho para mim e eu vejo você, nós correndo então atrás de tantas coisas. E às vezes a gente está preocupado em ter alguma coisa que nos traga segurança. A gente fica até preocupado em viver em um país onde tudo está meio estável, porque a gente quer ter segurança. Mas aqui está Deus dizendo que porque Ele fez o que fez, Deus o colocou como sendo o Rei do universo, o governador de todas as coisas. É aquele que tem não apenas o livro da história da humanidade em suas mãos, mas é aquele que tem o livro da sua história em suas mãos. Cabia aos reis sustentar e cuidar dos seus súditos. Cabia aos reis prover o mantimento dos seus súditos. Cabia aos reis dar segurança aos seus súditos. Cabia ao rei dar uma vida, um bem-estar aos seus súditos. Aqui está Isaías dizendo que Deus quis colocar Jesus como sendo o rei. Mas você acha que tendo dinheiro na conta você está seguro? Você acha que tendo condições de pagar um plano de saúde, você está agora bem seguro? E aí você vive lutando para ter segurança. Você trabalha que nem um louco para que você possa ter agora uma segurança. E o problema não é buscar essas coisas. Porque como dizia João Calvino, o problema dos nossos desejos não é o que nós desejamos em si, mas o quanto nós desejamos. Só que a gente já tem isso, porque a gente tem a Jesus. Mas não é só isso, a gente vive buscando consolo. Já observou que a gente vive em uma sociedade cada vez mais individualista e por essa razão, nós nos sentimos cada vez mais como estando sozinho? Agora a gente tem um companheiro fiel. A gente aprendeu na última série que Deus resolveu levar o seu filho para estar à destra dele mesmo, para sentar à sua direita, mas enviou o seu Espírito Santo. E com o Espírito Santo de Deus, o próprio Cristo veio habitar em nós. Ele está conosco. Mas a gente faz de tudo para ter amizade. A gente se sente mal quando a gente se sente só. Quando a gente não tem um companheiro.
quando a gente não tem uma companheira, quando a gente não tem os amigos que a gente acha que serão tão importantes para nós. Mas a gente tem a Jesus. A gente vive buscando bem-estar. Sim, a gente quer bem-estar. A gente quer paz. É aquilo que os judeus chamavam de shalom. É uma espécie de bem-estar completo. Cristo te deu não apenas nessa vida. Você ainda não entendeu que Ele te livrou do o maior mal-estar que um ser humano pode ter, que é o inferno. E não é um mal-estar por um dia, 2 dias, 3 dias. Por toda a eternidade. Ele te livrou disso para que você pudesse viver a paz, shalom, que todas as pessoas buscam. Aí se você for ver nos evangelhos, você vai perceber que isso vai ser sempre apresentado. É por isso que a gente está estudando o evangelho de João, lá às segundas-feiras, e a gente tem percebido que, capítulo de número 2 de João, acaba o vinho, e aí Jesus é apresentado como sendo aquele que é onipotente. E ele transforma a água em vinho. Capítulo de número 3, Nicodemos tem uma série de dúvidas teológicas, e aí Jesus é apresentado como sendo o grande mestre. Capítulo de número 4, lá está a mulher samaritana. Ela tem problemas existenciais profundos. Ninguém conversa com essa mulher. Ela vai em um momento que ninguém está. Lá senta o onipotente, que é mestre, mas que também é amoroso e compassivo. E traz paz àquela mulher. E aí, nós continuamos, capítulo de número 5. Lá está alguém que está paralítico. E o texto diz que Jesus, vendo que ele estava assim, e sabendo que ele estava naquela situação, disse: você quer ser curado? E ele disse: sim, eu quero. E Jesus diz: então toma o teu leito e anda. E agora ele é apresentado como sendo onipresente, onisciente, onipotente, misericordioso. Capítulo de número 6, ele é encontrado com uma multidão faminta. E agora ele demonstra o seu amor, a sua misericórdia e o seu poder. É como se João estivesse dizendo assim: para cada necessidade tem uma ação de Jesus. Sim, eu queria muito que você entendesse isso. Que Deus te deu a Jesus. E juntamente com Ele, tudo o que você precisava. Inclusive, Ele te deu o privilégio de você poder fazer parte de uma comunidade. Sentimento de pertença não é uma coisa que nós temos. Fazer parte de uma família não é o que nós sempre queremos. Ele então, por causa da sua morte, Ele nos deu a oportunidade e o privilégio de poder agora fazer parte de uma comunidade. E aí, nesse nome que está acima de todo nome, no nome forte de Jesus, nós nos reunimos aquecido pela sua luz. No nome forte de Jesus, nós podemos agora viver como comunidade, porque Ele não apenas nos salvou do inferno, na verdade Ele transformou a nossa vida, e Ele nos deu agora uma comunidade para que a gente possa crescer. Para poder fazer parte dessa comunidade, é necessário crer em Jesus. É necessário olhar para essa história de Isaías 52, do versículo 13 até 53, versículo de número 12, e dizer assim: de fato, a Páscoa diz que eu não consigo salvar a mim mesmo, e eu vou desistir dessa ideia, e agora eu vou confiar nele, eu vou confiar na sua obra, eu vou acreditar que de fato Ele satisfez a justiça de Deus. Eu vou olhar para essas evidências divinas e vou dizer: de fato é possível perceber isso. E é possível perceber que eu não consigo ser esse servo. E eu vou crer nisso. E quando nós cremos, então nós somos salvos. É por isso que quando Filipe pregou no texto de Isaías para aquele eunuco, depois de ter pregado, ele disse assim: e agora o que me impede de poder de fato usufruir de todas essas coisas? De ser co-herdeiro com Cristo Jesus?
E aí ele disse, você crê nessas coisas? Ele disse, eu creio. E ele foi batizado. E quando você crê e é batizado, você então é inserido na família de Deus, na igreja do Senhor. E isso te dá o privilégio de participar dessa ceia, celebrada hoje como um memorial daquilo que será na eternidade, mas também para nos lembrar que Jesus Cristo está conosco. Ele está presente nesse momento. Por isso é mais do que um memorial. Eu queria convidar o pessoal da música para que viesse à frente. Queria convidar os diáconos e os presbíteros e também o reverendo Sebastião para que estivesse aqui à frente conosco. Enquanto nós vamos cantar, nós vamos participar da ceia para lembrarmos que um dia o corpo de Jesus, ele foi afligido, ele foi transpassado, ele foi literalmente quebrado para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Que um dia o seu sangue foi derramado naquela cruz para a remissão do nosso pecado. Que um dia ele se entregou como uma oferta e fez isso voluntariamente para que você pudesse fazer então parte dessa família da fé. Todos aqueles que forem participar, eu convido para que se coloque de pé e vamos participar desse momento.